Grande Fran. E tudo em paz? Beleza. Tudo em paz. Eu tô pelo 4G, porque a internet do hotel aqui não é boa. Não, tranquilo, tá Então, se travar um pouquinho é por isso. tranquilo. Fran, eu te chamei pra gente, né, conversar sobre aquele caso que a gente está fazendo junto aqui no laboratório, pra gente alinhar alguns pontos, te explicar qual que foi a nossa visão de planejamento, e o que, que a gente sugere de agora em diante. E o que, que eu vejo, eu vou até compartilhar a tela aqui, para você ir acompanhando, beleza? Tá. Beleza. Então é o seguinte, esse caso, quando a gente começou a conversar sobre ele, né, conversei com seu pai, a gente fez uma reunião, e o que é o grande detalhe que me chamou muito a atenção inicialmente? Foi exatamente a complexidade do padrão de desgaste dentário. Esse paciente ele tem uma mistura aí de erosão, atrição, abfração, então ele é um caso complexo, um paciente jovem, né? E a gente, diante dessa análise, principalmente pelo fato de ser um paciente jovem, de ter um padrão já tão complexo de desgaste dentário, a gente sabe que a gente está diante de uma indicação de uma reabilitação funcional estética, e eu acredito muito que o nosso entendimento, a nossa filosofia é por reabilitar esse paciente pensando em devolver o que ele perdeu, né? Sem causar mais dano aos dentes, que é o que a gente tem buscado, né, em todos os pacientes. E um paciente, quando é jovem, já chega nessa situação, isso acaba se tornando ainda mais evidente para a gente. Então, a gente recebeu aqui o escaneamento inicial. Como se trata de uma reabilitação funcional e estética, né, foi muito bacana esse registro inicial, já em relação cêntrica, prevendo um espaço que seria para restabelecer a DVO, que é o que a gente precisa realmente hoje com os recursos que a gente tem da odontologia digital. Com o escaneamento bem feito, né, com as ferramentas que a gente tem ali dentro do software. Eu até lembro que eu comecei conversando com seu pai sobre esse caso, sobre a possibilidade da gente desenvolver esse caso de uma forma previsível, inclusive sem passar por montagem em articulador físico. Que eu falei que se a gente tiver uma estratégia bem definida, isso aí seria possível. Então a gente pegou esse exame inicial do escaneamento, pegou o protocolo fotográfico, fez a nossa análise estética. Então, dentro da nossa rotina aqui hoje, o que a gente usa basicamente para esses casos, inicialmente, é isso. Um padrão fotográfico, a gente joga aquilo ali no SmileCloud, faz uma simulação inicial da curva do sorriso, proporção dentária, enfim, todos os parâmetros aí da análise estética. E o que a gente fez inicialmente? Dentro desse parâmetro inicial, a gente observou que esse paciente, os dentes posteriores superiores, na curva do sorriso, eles estavam aparentemente sem necessidade de alteração. Então a gente definiu ali no SmileCloud uma curva do sorriso e focou principalmente na reconstrução, buscando canino a canino. Porque dentro da filosofia que eu adoto aqui, que eu sigo já há bastante tempo, toda vez que tem um restabelecimento da DVO, a gente faz aquele caminho, né, de reconstruir canino a canino superior e inferior, faz uma prova de mock-up para validar isso, para só depois fazer os dentes posteriores. Então, quando a gente pega de um lado o escaneamento inicial, do outro a análise estética, por que eu tenho usado cada vez mais o SmileCloud? Exatamente pelo fato dele conseguir exportar para mim os arquivos em STL. A partir disso, eu faço um alinhamento da fotografia inicial do paciente com o escaneamento, aí lá dentro do Mesh Mixer, para a gente definir o eixo do modelo, e aí a gente faz a reconstrução dos dentes anteriores. E assim a gente fez, né? A gente seguiu esse caminho todo, mandou para fazer essa prova de mock-up, e o que a gente observa? Que dentro dessa alteração, um primeiro ponto
que a gente pensa que é o seguinte: o padrão de desgaste dele era um padrão muito severo, tanto superior quanto inferior. Então a gente seguiu buscando uma posição que a gente acreditava que esteticamente fosse favorável, sabendo que a gente não poderia aumentar muito apenas na face palatina dos dentes superiores, que a gente tem um determinado limite que daria para aumentar. Então, baseado nessa curva e nesses parâmetros funcionais, a gente fez isso no Mesh Mix. Depois pegou esse projeto do Mesh Mix e jogou para dentro do InLab. Para quê? Para a gente conferir essas guias de desoclusão no articulador digital, que o InLab consegue dar isso para a gente. E aí a gente entrou na terceira etapa, que foi essa prova de mockup. O que acontece? Diante desse mockup aí, a gente recebeu o feedback para buscar aumentar um pouquinho mais no comprimento dos centrais, né? Porque por mais que a gente tenha feito um alinhamento, os caninos acabaram sobressaindo um pouquinho. Mas o que a gente pensa? Que nesse momento, essas informações, como a alteração é mínima, a gente seguiu para o quarto passo, que é o projeto dos dentes posteriores. Porque a gente avaliando as fotografias, avaliando o mockup, a gente acha que a gente está muito próximo de um resultado estético aceitável aí nos dentes anteriores. E aí, a partir de agora, o que a gente fez? Quando a gente recebeu lá no início o escaneamento e as fotos, a gente baseou primeiro no Smile Cloud e na posição da relação cêntrica e da DVO que vocês estabeleceram. Como a gente viu que aquilo ali foi validado pelo mockup, a gente precisa buscar uma nova referência para os dentes posteriores. Então o que a gente fez agora? A gente pegou a foto do paciente com o mockup, com a boca entreaberta, e jogou essa foto direto para dentro do InLab. A gente usou o Smile Design do InLab para a gente alinhar a fotografia do paciente com o mockup dos dentes anteriores, para aí sim a gente projetar os dentes posteriores. E o que é o interessante quando a gente faz dessa forma? Eu jogando isso dentro do InLab, a gente faz esse alinhamento como se fosse um arco facial digital, né? E lá no InLab a gente consegue definir alguns planos. Então esse plano, ele é um plano que é paralelo à linha bipupilar ou ao plano horizontal que a gente definiu, e em cima disso a gente faz o projeto dos dentes posteriores. E como que a gente trabalha isso? Quando a gente coloca essa fotografia, estabelece esse plano, o que a gente observou? Que os dentes posteriores e superiores, realmente, eles precisavam de muito pouco acréscimo, do ponto de vista estético. E os inferiores, não. A gente já tinha que restabelecer uma quantidade maior de estrutura dental. Então a gente fez o primeiro projeto dos dentes posteriores e inferiores alinhados com esse plano que a gente definiu. Então a gente fez esse projeto. Depois que fez esse projeto, a gente assentou a camada lá no InLab, e aí a gente abriu novamente esse arquivo para a gente ver os dentes posteriores e superiores, o que a gente precisaria fazer. Então você vê aqui, ó, que tem alguns pontos que já tem contato, aquilo principalmente no 37 e no 47. Porém, na área de molar e de primeiro pré, o contato ficou muito restrito. Mas o que foi o nosso objetivo em primeiro lugar? Buscar restabelecer curva de Spee e curva de Wilson e avaliar o que sobraria de espaço para os dentes superiores. E aí a gente fez uma estratégia nos dentes superiores que é uma estratégia diferente. Por quê? Normalmente no InLab e no Serec, o que a gente faz? A gente delimita uma margem, manda o software calcular uma restauração e aí faz os ajustes naquele design. Nesse caso, quando a gente levou essa camada assentada de volta para um outro arquivo para projetar os superiores, como o espaço era muito, muito pequeno para restaurações, o que a gente fez? A gente fez uma edição nesse modelo. Né? Então aqui tem até uma vista, né, para a gente ver se o projeto dos posteriores não interferia na desoclusão, então continuou guia canina sem interferência, guia anterior ok. E aí nos superiores o que a gente fez? Essa era a situação inicial. Eu conversei com a Bruna, né, e o que a gente fez aqui no laboratório?
eu pedi para ela editar esse modelo como se ela estivesse fazendo restaurações diretas. Então ela foi na fase de edição de modelo, reduziu, acrescentou, suavizou, simulando restaurações diretas de resina. E aí a gente conseguiu contatos oclusais muito bacanas. E o que é a nossa visão? O que eu percebo hoje que os laboratórios em geral fazem, que era uma coisa que eu tinha muito problema, porque normalmente o laboratório pega um caso desse, ou o dentista pega um caso desse, e projeta os 28 dentes. Projeta, você faz um mock-up e às vezes se perde no meio do caminho, às vezes não sabe onde tem que corrigir, não consegue definir bem qual que vai ser a melhor estratégia restauradora. Então eu acredito que quando a gente faz esse trabalho, etapa por etapa, a gente consegue não só definir o planejamento, mas definir qual que vai ser a estratégia restauradora, entendeu? Então qual que é o ponto que a gente está hoje? Nós já cumprimos essas etapas iniciais todas, e agora a gente tem que pensar em qual vai ser a estratégia para fazer um mock-up dos dentes posteriores. Porque os anteriores a gente fez com bisacrílica, né? Fez de canino em canino superior e inferior. Porém, nos dentes posteriores, principalmente nos inferiores, o que a gente avaliou? Já pensando na melhor estratégia de mock-up, eu acredito que a bisacrílica não será mais a melhor opção. Ela foi uma ótima opção para os anteriores, porém para os posteriores, o que a gente pensou? Em fazer um mock-up fresado. Por quê? A gente avalia 3 parâmetros. O eixo de inserção, a espessura mínima do design e o modo de fresagem. Porque é isso aqui que define se a gente pode fazer um mock-up fresado ou não. E o que a gente fez aqui? A gente delimitou as margens como se fosse construir uma restauração. E esses dentes têm eixo de inserção, da maneira como a gente fez a delimitação das margens. A espessura mínima de fresagem tá legal, a gente vê que só nas margens que não tem, mas pelo material que vai ser fresado, não teria problema. E aí a gente avalia a questão do modo de fresagem também, porque como esses dentes não foram preparados, nele já tem os desgastes, o que acontece? Quando a gente leva em conta a geometria do instrumento, na hora de projetar o design, ele vai sair desse jeito, porque está tudo irregular. Mas a gente tem a possibilidade também de avaliar com mais critério e já fazer uma fresagem no que seria o modo faceta, né, que não leve em conta a geometria do instrumento. E aí a gente consegue, com mais, talvez até mais tranquilidade, uma adaptação melhor, para a gente não fragilizar tanto esse mock-up. E por que eu estou te falando isso, Fran? Porque esse mock-up, ele pode ser colado na boca, já pensando em deixar esse paciente como uma reabilitação provisória. Em alguns casos, dependendo do material, ele já poderia se transformar até em uma restauração teoricamente definitiva. E o que tem sido a minha estratégia nesses casos? Eu tenho tido uma felicidade grande de unir os recursos da odontologia digital com a filosofia, né, mais conservadora de tratamento. É que casos como esse, eu tenho feito o seguinte: eu faço o passo a passo exatamente como a gente fez, e aí, na hora de fazer o mock-up, eu freso isso, os dentes posteriores em PMMA, levo isso na boca, confiro os detalhes todos, vejo se a adaptação ficou legal, valido a oclusão. Estando tudo ok, eu nem faria preparos dentários. Eu fresaria isso em resina, um Grandioblox, uma Tetric CAD ou outras, né, de empresas com um material de qualidade, e colaria isso como um trabalho definitivo. Então, dentro do que eu imaginei para o caso, no ponto que está no ponto de fazer o mock-up. Nos dentes posteriores e inferiores a gente tem espaço e tem eixo de inserção para fazer fresado, e nos superiores a nossa sugestão seria de fazer restaurações de resina direta. Então aí dentro da gente validando esse projeto funcional, a gente define uma estratégia para execução do caso. Né, porque da mesma forma que a gente projetou de canino a canino, superior e inferior, e depois os posteriores, a reabilitação seguiria essa mesma lógica. Porém,
eu acredito que aqui né, nos dentes posteriores superiores, reconstruindo de uma maneira muito tranquila com resina direta, seria a melhor solução, porque não teria que fazer acréscimo em ponta de cúspide, era só vedar aqueles espaços onde ele perdeu estrutura de esmalte. Então eu trouxe, né, essas informações aqui para a gente alinhar o ponto que a gente está, ver se a gente segue por essa linha, se você tem alguma sugestão diferente, o que você acha da maneira como a gente está conduzindo. E, Alex, essa instalação de resina composta, a finalização seria depois da instalação do projeto inferior, né? Do trabalho inferior. Isso. Ou simultaneamente? Tá, não, o que seria a minha ideia? A gente colocar os dentes posteriores e inferiores para a gente validar se a adaptação ficou legal, se na hora que você colocar os dentes posteriores e ocluir, você realmente vai ter algum mínimo espaço. Então eu não faria, nesse primeiro momento, talvez, esse mockup dos superiores. Eu acho que a gente deveria validar o mockup só dos posteriores e inferiores. A gente, vamos falar assim, mataria o planejamento. Nós já temos uma referência de canino a canino superior e inferior, valida o posterior e inferior para avaliar principalmente as curvas de oclusão, certo, e se está adaptação legal. Viu que está beleza? O que eu faria no momento de executar o trabalho? Eu faria o seguinte, eu faria as restaurações definitivas de canino a canino inferior, faria as restaurações depois, na mesma sessão, né? Já colaria de canino a canino superior, e aí, Fran, eu faria o seguinte, eu faria as resinas diretas nos superiores, e com ele já instalado de canino a canino, superior e inferior, e com as resinas diretas feitas, restabelecendo a anatomia, aí a gente refina o projeto dos posteriores e inferiores para chegar na oclusão. Não, eu estava imaginando que o espaço dos superiores ia ficar limítrofe mesmo, né? Para fazer duas peças ali. Sim. Um espacinho pequeno depois, né? Sim. Joia. Ô Alex, você tá acostumado a testar esse projeto, deixar em boca pelo menos uns 15 dias, o paciente ocluindo, ou você não está fazendo esse processo? Olha, eu vou te falar a verdade, cara, eu tenho confiado muito no planejamento, sabe, Fran? E como eu não vou preparar dente, no caso de fresar com resina, eu fresaria em PMMA só para validar a adaptação, tá tudo ok? O que acontece? É um trabalho muito conservador, você não tem desgaste dentário. Você vai fresar com resina. Então o que eu faria? Eu já colaria definitivo. E lógico, você vai acompanhar o paciente. Se precisar de algum ajuste, cara, já está cimentado, mas os posteriores e superiores é resina direta. Os inferiores, resina indireta. Não tem como você ter grande problema de desconforto, porque foi tudo muito bem projetado desde o início. O que eu penso que é o mais importante? Se aquele registro inicial foi feito na posição correta, se a gente validou a DVO naquela parte inicial do projeto restaurador, que entregou para a gente estética, entregou as guias, não está invadindo o envelope de função e ajustou certinho a sua oclusão em resina, cara, isso aí é 99% de certeza que vai ser bem tranquilo. E lógico, precisou de ajuste? Se fosse cerâmica, falou, Alex, eu quero fazer o caso em cerâmica. Eu ia te falar, frese em PMMA, deixa um tempo e depois faz o preparo em cima do PMMA e coloca cerâmica. Sendo resina fresada, eu já partiria direto e já colaria como definitivo, sabe? E o que eu falo com um paciente como esse? Eu falo que, eu explico, lógico, a estratégia do planejamento, que é ser conservador para recuperar o que ele perdeu, mas que ele vai precisar de acompanhamento. Né? A gente não sabe até que ponto o que foi mais preponderante para ele chegar nesse padrão de desgaste. Lógico, igual a gente falou, tem biocorrosão, tem atrição, tem um monte de coisa associada. Então o que tem que fazer? Por que eu falo com o paciente? Olha, minha primeira preocupação é não trazer mais dano, né, para o sistema do que o que já existe. Então nós vamos fazer isso para quê? Para ser conservador
E na pior das hipóteses, se tudo que a gente fez falhar, o que está aí de baixo continua preservado. Né? E eu falo isso até com uma margem de segurança maior. Mesmo acreditando muito que vai dar certo, eu tenho casos como esse hoje, que já está indo para mais de 2 anos de acompanhamento. Pode descolar uma coisinha ou outra? Pode. Né? Isso aí não tem como falar que não vai acontecer. Mas eu falo com o paciente o seguinte, que é uma reabilitação transitória que nós vamos acompanhar. A partir do momento que o paciente puder, ou a gente se sentir mais seguro, ou achar que está indicado a troca disso por cerâmica, a gente pode fazer isso até por setores. Então eu tenho comigo essa filosofia de pensar o seguinte, e eu acredito que é a sua filosofia também, que tem uma diferença muito grande entre aquele paciente que você está fazendo um caso para mostrar numa aula, para mostrar num congresso, e aquele paciente que é o seu paciente do dia a dia, que vai encontrar com você na rua, que vai ter um problema, vai te ligar, sabe? Então, tudo que eu faço aqui na clínica, aqui no laboratório, que eu mostro nos meus cursos, é o que é a minha vida real, sabe? Lógico, embasado em ciência, mas pensando o seguinte, quando isso falhar, eu vou, assim, colocar minha cara a tapa ou não? E eu penso que o que eu quero hoje, Fran, né, eu estou com fazer 22 anos de profissão, eu já tenho uma vivência de muita clínica que a gente já vai sabendo, né, lidar com o paciente, o que é que dá certo, o que é que não dá. Hoje o que eu pago para ter tranquilidade, sabe? Então, um caso desse aí é muito bonito, você pegar e fazer, mesmo que sejam preparos conservadores, encher a boca desse paciente de cerâmica e mostrar um caso limpo e maravilhoso. Vai ficar mais bonito e mais estético do que a resina? Vai. Mas vai ser mais biológico? Vai proteger mais a estrutura dental? O paciente vai ter mais conforto com isso? Sabe? Então, naquela lógica de avaliar o que o paciente espera, avaliar a minha tranquilidade e avaliar esses parâmetros, que é o que me guia na reabilitação, eu faria essa indicação para esse paciente com muita tranquilidade, sabe? Igual eu falei, eu realmente busco ser muito, muito, muito conservador. Então, nesses casos aí, se a gente for levar, vamos falar assim, à luz da ciência, o que está indicado em relação a preparo de superfícies arredondadas, planas e tal, e tal, e tal, eu teria que preparar esses dentes. Talvez eu teria que acrescentar resina para tirar essas irregularidades e depois fazer um preparo ali em cima. Só que, fazendo esses trabalhos com resina fresada e cimentando esse trabalho com resina termicamente modificada, eu penso que eu posso ser muito mais conservador. E aí o que acontece? Vamos imaginar que eu colei e isso aí falhou. Olha, a adesão não foi legal, não funcionou, a adaptação não ficou muito boa. Falhou um molar. Eu vou lá naquele molar, aí naquele eu vou talvez preencher e fazer uma restauração unitária. Então eu saio de um caso super complexo para quando aquilo falhar, e se falhar, a gente resolver de forma unitária, sabe? Então eu penso muito dentro dessa lógica. E se também isso daqui falha daqui, sei lá, 8 anos, 9 anos, eu sei como reabilitar de novo, né? Eu tenho tudo planejado, é só substituir o material. Exatamente. Então, eu penso o seguinte, e outra coisa que eu faço, Franco, é uma coisa interessante também de ser feita nesses casos. Lógico, eu acompanho todos esses pacientes. E a cada sessão de retorno, às vezes, talvez uma vez por ano, a gente fazer um novo escaneamento. A gente consegue sobrepor esses arquivos, avaliar o padrão de desgaste, e você vai tendo ali um acompanhamento e novos arquivos de cópia biogenérica, né? Então a primeira coisa que eu faço, eu terminei de cimentar um trabalho desse, eu já cimento e o paciente já sai escaneado. Então o que eu entendo de prótese? Eu penso que prótese é referência. E a gente vai sempre saindo de uma referência e migrando para uma referência que vai te dando mais facilidade. Né? Nós saímos de uma boca arrasada por esses desgastes, buscamos uma referência estética na foto e na análise estética, uma referência funcional de posição articular e DVO. Aí reconstruímos anteriores. Aí nossa referência já mudou. Já passou a ser os dentes anteriores naquela nova DVO. Validamos aquilo? Beleza, vamos reconstruir os posteriores e inferiores para dar curva de oclusão. Ok. Validou? Vamos reabilitar o paciente.
Reabilitou, escaneia o paciente. Ah, precisei fazer um retoque no ajuste da oclusão tal e tal dente. Escaneia de novo, registra a oclusão de novo. Então, aquele passado, vamos falar assim, aquele passado sombrio, ele vai ficando cada vez mais simples de resolver em caso de falha. E o detalhe é o seguinte, falar que você vai fazer um trabalho que não vai falhar é pura ilusão. Todo trabalho falha. Um dia vai falhar, não tem como. Mas o que eu penso? E hoje eu indico uma reabilitação pensando assim, quando isso falhar, como que eu vou resolver? E será que eu vou colocar meu paciente numa situação pior do que ele está ou não? Então eu penso o seguinte, se você fizer uma reabilitação dessa, cara, se ela durar 3 anos, e quando isso falhar, o paciente estiver na condição que ele está hoje, ele já ganhou. Né? E já ganhou muito. Né? Então, como eu estou comentando, eu acredito que dentro do que tem de evidência científica hoje, a gente tem uma enormidade de possibilidades. A gente pode resolver esse caso de inúmeras maneiras. O que eu falo, e eu acredito muito? A primeira coisa, hoje eu tenho uma filosofia de trabalho e um método muito bem estabelecido. E eu não fujo disso. Todo paciente que chega, eu penso nessas 6 coisas que eu já te falei aí. Eu penso na expectativa do paciente, eu penso na minha paz, na minha tranquilidade, e eu penso em biologia, suporte, função estética. O que vai... Aí eu coloco qual o tratamento que vai me dar o máximo de equilíbrio entre esses 6 fatores. E aí é por ali que eu vou. Sabe? Então, vamos imaginar que aquele paciente viria e falar assim, olha, eu quero um trabalho que eu não estou disposto a correr risco. Eu quero o máximo de estética. Cara, você vai ter que encher a boca dele de cerâmica. Não tem jeito. Né? Mas aí, igual eu falei, aí a expectativa dele talvez, que ela tem que ser um fator preponderante também, a gente tem que medir isso. Mas por isso que eu falo que o certo ou o errado, ele deve ser feito sempre em cima de alguns parâmetros, né? Dentro desses 6 que eu te falei que eu sigo, eu faria a condução do caso dessa forma. Entender bem, né? Uhum. Eu tava... Não, pode falar. Eu tava acompanhando o planejamento desde o início com meu pai. Uhum. Eu não estava presente nessa reunião porque eu tô meio que apertado no doutorado, mas ele já estava tudo meio que alinhado. Uhum. Então deu para entender bastante o modo que vai ser prosseguido daqui para frente. Eu só não pensava que ia ser resina direta em cima. Mas agora com a reunião hoje ficou muito mais claro que é a melhor opção para fazer resina composta em cima. Sim. Eu não sei, Leque, nesses últimos minutinhos que você falou, se você chegou a comentar de material da região anterior. Porque no começo do planejamento, né, antes de enviar o caso para você, a gente tinha pensado resina e de canina, por exemplo, cerâmica. Você acha que isso é furado ou vamos manter tudo em resina? A gente consegue uma boa estética com as fresadas? Cara, o que a gente teria que definir? Para os dentes posteriores... cortou um pouco. Tá, para os dentes posteriores, tá muito claro, né? Resina direta de premolar para trás nos superiores, resina fresada nos posteriores e inferiores. Nos anteriores, o que a gente teria que avaliar? Que a gente tem que reconstruir palatina e tem que reconstruir vestibular. E ali não tem como, sem preparo, a gente criar um eixo de inserção para uma peça única. Então, o que a gente poderia pensar em fazer? Eu acho que daria para fazer isso. A gente fresar para os superiores 2 peças. A gente fresa uma na palatina, e aí eu penso que seria resina. Então a gente fresaria laminados na face palatina dos superiores em resina, e aí, na estética de canino a canino, poderia fazer cerâmica feldspática. Porque aí você tem o padrão da oclusão todo estabelecido em resina, né? E aí a gente faria um sanduíche, faria 2 peças. E aí de canino a canino superior acho que ficaria ótimo. Nos inferiores, como a gente tem... daí nós temos que avaliar, na hora de definir essa questão da execução, avaliar eixo de inserção para todos. Mas eu acredito que de canino a canino inferior, a gente poderia fazer em cerâmica feldspática também. Então faria de cerâmica feldspática de canino a canino superior e inferior, face palatina dos superiores
anteriores, resina fresada, posterior superior, resina direta, posterior inferior, resina fresada. E fica muito mais conservador do que um preparo full veneer, né? Ah, não tem dúvida nenhuma. Muito mais. Infinitamente mais. E aí o que eu penso que seria o nosso próximo passo aqui? A gente mandar esses arquivos todos, aí nós vamos mandar o arquivo no formato do Inlab, vocês abrem, fresam em PMMA. Se você quiser, inclusive, esse superior aqui, a gente manda o STL deles para você validar. Você faz uma muralha total de bisacrílica, porque você vai ter que repetir o mockup dos anteriores. Então você faz uma muralha total. Você já valida esse projeto todo. Alex, ó, tá tudo ok. Tá tudo certo, tá no jeito que a gente precisa. Aí nós vamos sair de quê? Definimos o planejamento, aí nós vamos montar juntos a estratégia de fresagem do trabalho definitivo. A gente faz todo um passo a passo aqui, envia e a gente liquida. Agora, vocês validando os posteriores, nosso trabalho aqui ficou fácil. Perfeito. Tranquilo? Seu pai tinha comentado da gente acrescentar um pouco nos centrais. Então, o que eu vou pedir? Para ele fazer quando vocês fizerem esse mockup, fizer os posteriores, ele acrescentar na boca, em cima do mockup, o comprimento que ele quer dos centrais. Ele alinhando isso aí, escaneia tudo de novo e manda pra gente. O mockup completo, que aí a gente fica fácil da gente sobrepor os arquivos aqui e definir a estratégia do final da reabilitação para já ser fresada. Mas eu acho que vai dar um resultado bem bacana aí. Beleza. Combinado? Na hora de colar, eu não sei, a gente vai conversar ainda, mas isola tudo e cola tudo, Alex, ou cola por setores? Aí a gente vai definir, mas tem até uma estratégia de colagem que eu gosto de seguir, que eu passo para vocês o passo a passo. Mas eu já posso te adiantar o seguinte, como essa reabilitação, talvez vocês vão marcar aí um dia inteiro para colar isso tudo, eu colaria primeiro o de canino a canino superior na palatina, ou talvez os inferiores, até colaria primeiro de canino a canino inferior. Colo canino a canino inferior, colo canino a canino superior, faço palatina. Aí eu já confiro a oclusão. Tá tudo ok? Beleza. Aí colo de canino a canino superior, faço vestibular. Depois que eu fiz isso, aí faria as resinas diretas nos dentes superiores. Aí faria todas elas, né, de pré até molar. E depois, nos inferiores, eu faria o seguinte. Eu colaria primeiro um lado, aí colo o M-arco inferior do lado esquerdo, por exemplo, tiro o isolamento, ajusta a oclusão. Porque aí você vai ter os caninos para segurar a dimensão e como referência dos contatos. Fez aquele lado, ajustou, faz o outro e aí completa o processo. Maravilha, perfeito. Tranquilo? Deu para resolver. Fique em paz que eu tenho o PTD certinho. Beleza, então. Bom final de semana e abração, dá abraço pro seu pai lá. Beleza, Alex? Valeu, abração, Fran. Com Deus aí, bom final de semana. Pra você também, até mais. Valeu, tchau, tchau. Tchau.